Bom, com a crescente entrada de novas tecnologias em mídia e a necessidade de trabalhar diversos canais simultaneamente, a simplicidade aliada a processos automatizados e inteligentes é cada vez mais importante na rotina dos times. E nessa palestra, nós vamos abordar como ferramentas que usam de interações automatizadas, algoritmos inteligentes e modelos preditivos podem tornar o dia a dia das pessoas mais simples e eficiente, sem, claro, abrir mão da performance. Para falar sobre, gente, menos tempo e mais trabalho, como a tecnologia veio para simplificar as rotinas com mídia, mas sem abrir mão dos resultados. Bom, nós convidamos ele, que é formado em Economia pela FEA-USP, trabalhou por mais de 6 anos no setor industrial e varejista, sendo responsável pela gestão de áreas como planejamento estratégico e financeiro, atuando tanto em projetos relacionados a crescimento de receita, quanto em projetos estruturais para otimização de custos e investimentos. Seja muito bem-vindo, Rodrigo Martins, co-CEO da Voxus. Muito obrigada, Rodrigo, por aceitar o nosso convite. A palavra está contigo. Legal, pessoal. Primeiro, muito obrigado, um bom dia a todos. Espero que vocês aproveitem ao máximo esse evento. Fico muito feliz aqui de poder estar participando também e trazendo um pouco da nossa visão sobre como o mercado está se transformando nesse período de inovação tão rápido que vem acontecendo com a mudança do consumidor, né? Sem mais delongas, queria primeiro começar falando aqui sobre 2021, né, que tem sido um ano de muitos desafios. Quando a gente olha como o mercado ele veio se transformando e olha para as principais pesquisas e o que as principais referências globais que trabalham hoje com marketing, mais especificamente com mídia digital, e começam a apontar para onde que o mercado está indo e como que 2021 está sendo um ano de muitas respostas para as dúvidas que a gente teve durante 2020, né? E a gente vê que a gente tem principais 3 caminhos de desafios para enfrentar. O primeiro está especificamente a como esse consumidor ele está mudando seu comportamento desde tudo que aconteceu devido à pandemia e como as pessoas se inseriram de forma mais abrupta dentro do online. O que isso traz de grandes desafios, né? Acho que é principalmente as marcas conseguirem, os e-commerce conseguirem se adaptar a essa nova realidade e ter o cuidado e a sensibilidade de conseguir lidar com a situação, ao mesmo tempo que, claro, todos estão preocupados em continuar crescendo seus negócios e os resultados. Então, dentre os desafios, a gente vê coisas como as pessoas começando a perceber um excesso de comunicação, de propagandas, não necessariamente da mesma marca, mas de muitas marcas, uma vez que elas estão cada vez mais presentes no online. A questão da mensagem, às vezes, serem mal recebidas, até por uma questão de contexto, né? Então, hoje você vê na pandemia, às vezes, várias notícias meio trágicas e, ao mesmo tempo, as marcas tentando, às vezes, fazer uma comunicação que se distancia um pouco da realidade do que está acontecendo naquele momento. E, além de outros desafios, como principalmente a questão da privacidade de dados, que é algo que veio para ficar, que já vem crescente. Eu acho que 2021 vai ser um ano de completa estabilização, quando a gente vê, por exemplo, como a própria Apple, com o lançamento do iOS 14, vem para mudar completamente a forma como se coleta e se pode fazer uso dos dados e a forma como os usuários eles se tornam cada vez mais donos dos seus próprios dados, né? Assim como o próprio Google e a mudança de uso de cookies de terceiros, por exemplo. E, por último, acho que um terceiro desafio que fica muito evidente é como os próprios fornecedores podem ajudar os anunciantes, as agências, a terem cada vez mais transparência sobre o uso das plataformas, uma vez que também é muito necessário que, dentre os desafios que a gente tem, é conseguir, à medida que a gente cada vez está usando mais e mais canais, conseguir fazer com que o anunciante ele consiga perceber que, de fato, a ferramenta está trazendo aquele valor gerado que ela diz, com alta qualidade e de forma muito transparente. Ao mesmo tempo, quando a gente olha para os dados e vemos as pesquisas, o Brasil ele se aponta como um grande potencial de mercado para que os e-commerce e os negócios digitais, de forma geral, possam aproveitar esse momento e crescer de forma cada vez mais acelerada. Então, quando a gente olha para os dados de, por exemplo, o tempo de uso da internet hoje, o Brasil é apontado como o segundo país que mais os usuários ficam em média na internet. A gente já é quase 50% a mais do que a média mundial. E da mesma forma, quando a gente olha para como as pessoas já começam a consumir dentro do mercado de e-commerce, a gente vê que existe um espaço muito grande ainda para se aproveitar. Uma vez que, apesar do Brasil ser o segundo país em termos de pessoas usando a internet,
a gente ainda está, inclusive, abaixo da média mundial de pessoas que já adotam o e-commerce como forma de consumo. Mas ainda assim já é um número muito atrativo. Hoje, 76% dos brasileiros já consomem tanto produtos ou serviços da forma digital. E a oportunidade mostra que a forma como o brasileiro tem se adaptado ao digital indica que a gente tem bastante potencial para aproveitar. Uma vez que quando, por exemplo, quando você se pergunta para um usuário, para uma pessoa, quão importante é o digital na forma de consumo dela, a gente vê que, por exemplo, hoje o Brasil é o país onde as pessoas mais utilizam já de pesquisa online, mesmo que não seja para fazer a compra, mas para formar a sua opinião e tomar a decisão sobre a compra de um produto ou de um serviço. Quando a gente olha para esse novo cenário, que traz uma série de novas oportunidades, mas ao mesmo tempo uma série de novos desafios, o que a gente percebe é que todas aquelas atividades que sempre foram recorrentes dos times de marketing, mais especificamente de mídia, no dia a dia, para a criação e operação das campanhas, a gente vê que novas rotinas foram necessárias serem inseridas, ou ao menos a adaptação delas. Então, por exemplo, quando a gente olha para a criação específica da campanha, pensando em segmentação, a comunicação para a criação das propagandas, a própria parte de análise ali de performance, uso dos dados como BI, várias outras perguntas agora surgem, né? Como, por exemplo, como que a gente consegue adaptar essas estratégias de promoção e comunicação de uma forma cada vez mais rápida? Porque agora você tem que se preocupar não só com aquela estrutura mais tradicional de criar a propaganda, pensando na estratégia comercial, mas também tem a sensibilidade de perceber que naquela semana, talvez não seja a melhor semana para fazer uma comunicação tão diferente do que as pessoas estão vivenciando, a sensibilidade do consumidor, né, para o que está acontecendo, falando mais especificamente do Brasil, um país onde os números ainda em relação à pandemia são tão trágicos. Quando a gente vai para uma segunda etapa, que é pensar, por exemplo, como que eu vou distribuir meus canais de mídia entre topo, meio, fim de funil, sempre tentando pensar em trazer novos usuários, novos consumidores, mas ao mesmo tempo trabalhando eles ao longo do funil até efetivamente a conversão. Com essa questão de jornada de usuário, onde cada vez as pessoas estão sendo mais impactadas por várias marcas ao mesmo tempo, em diferentes canais, fica muito importante se preocupar cada vez mais com a questão de como traquear e distribuir esses impactos, pensando não apenas agora especificamente naquele canal, mas por todos os canais que você utiliza para interagir com o seu usuário, uma vez que os canais são diferentes, mas o usuário continua sendo o mesmo. E por último, quando a gente olha para, por exemplo, a questão de conseguir fazer boas estratégias na hora de distribuição de budget, decisão de bid, para conseguir aplicar dentro de cada canal a melhor combinação entre um bom bid para uma boa geração de ROI, mas ao mesmo tempo sem abrir mão da escala, novas perguntas começam a surgir para principalmente a questão da redução de tempo para conseguir fazer essas análises e conseguir começar a tomar decisões muito mais rápidas. Uma vez que, por exemplo, o próprio conceito de ciclo, de esperar rodar uma campanha durante um período de 30 dias, o fechamento de mês, cada vez se mostra que é um período que acaba sendo até extenso, à medida que o mercado e os usuários eles vão se mudando, tomando a decisão de começar a usar mais de um canal, mais um outro tipo de mídia social ao mesmo tempo e mudando isso rapidamente. E como, então, a gente consegue se preparar para esse novo cenário, né? O que a gente, olhando para os dados e conversando com diversos especialistas, e aqui trazendo o número mais especificamente de uma pesquisa feita com mais de 3.500 lideranças globais, mostram a nova norma para a indústria é automação para o marketing, principalmente utilizando de inteligência artificial e internet das coisas. De forma geral, as pessoas os gestores, e aqui falando especificamente dessa pesquisa, né, principalmente gerentes, CMOs, diretores de mídia, enfim, todas as pessoas que estão envolvidas diretamente na estratégia e decisão em relação a como trabalhar os times de marketing dentro dos anunciantes, das agências, eles mostram que inteligência artificial é algo extremamente necessário hoje para que você consiga ter formas diferentes de automatização para todos os seus canais de mídia, formas de fazer propaganda, comunicação, mesmo das coisas mais simples, como a própria parte de distribuição de comunicação via e-mail, até realmente criação de campanhas mais complexas, que envolvem, por exemplo, display e vídeo ao mesmo tempo. Hoje, 49% já indicam que usam extensivamente esse tipo de tecnologia hoje dentro das suas ferramentas, e 35% pretendem usar isso muito em breve.
Claro, porque nem todos eles adotaram ainda, por 3 principais motivos. A primeira é o que acho que todos aqui evidenciam bem, é a própria questão de restrição de budget, uma vez que, apesar de 2020 e 2021 ter sido um ano de muita oportunidade para o online, ao mesmo tempo tem sido um grande desafio para as empresas, uma vez que os custos continuam subindo muito rapidamente, e muitos anunciantes também possuem ali suas vendas através do offline e estão sendo impactados por isso. A outra está relacionada à própria questão da privacidade de dados, uma vez que cada vez se torna mais complexo fazer o uso de tecnologias que respeitam todas as normas. E agora não só normas, mas também legislação, né? São leis de fato agora para a privacidade de dados dos usuários. E por último, claro, a falta de conhecimento de ferramentas torna ainda difícil ter uma estratégia muito clara de como fazer o uso de inteligência artificial e IoT hoje no dia a dia. Mas por que inteligência artificial se torna algo tão importante hoje quando a gente olha para as ferramentas, né? É porque, principalmente, ela permite que simplicidade e eficiência estejam juntas. Então, quando a gente consegue fazer a mescla de algoritmos, dados e integrações entre diferentes tipos de plataforma, diferentes tipos de ferramenta, isso permite que todas aquelas séries de atividades, desde contratar as plataformas especificamente, onde que você vai armazenar os dados, o que você vai utilizar para fazer as suas análises de BI, como que você vai definir segmentação, o Analytics para observar ROI, como que você amplia a audiência, enfim, toda essa série de desafios que você tem na hora de pensar em criar uma campanha por diferentes tipos de canais, quando você usa de inteligência artificial, isso permite que todo esse ciclo seja integrado, feito de forma dinâmica e automatizada, permitindo que seja o time de analistas, os times gerentes, as diretorias, enfim, todo mundo que está envolvido ali diretamente com essas campanhas, o objetivo de fazer o e-commerce crescer, eles tenham mais tempo para não ter que se preocupar tanto com essas atividades mais operacionais e que são relativamente trabalhosas, para poderem focar numa visão mais 360 sobre outras coisas que são importantes também dentro dessa construção de estratégia de mídia e gastar de uma forma mais eficiente o seu tempo, tomando decisões em relação a pontos mais estratégicos. Como a gente fala disso agora num caso prático aplicado principalmente quando a gente olha para, por exemplo, o ecossistema de programática? Um conceito que veio para ficar é o que a gente tem já começado aqui do ponto de vista de quem trabalha com a construção, né, de canais de mídia, a gente enquanto uma plataforma, que é o conceito de Smart Display. O que a gente quer dizer com esse conceito de Smart Display? É conseguir trazer inteligência artificial com automação e dados para que processos que levam dias consigam se tornar processos que possam ser aplicados em tempo real. Então, quando a gente olha para aquele slide anterior, quando a gente fala, né, de pensar na segmentação, entender o comportamento do usuário, saber qual é a melhor decisão entre distribuir o budget e as campanhas em termos de segmentação entre o topo, o meio, o fim do funil, qual que é o melhor bid que eu posso aplicar para comprar aquele usuário específico? Não só o bid da minha campanha, mas para aquele usuário específico. Quando você consegue ter uma tecnologia que coleta, processa, entende os dados e pensa em todas essas variáveis de decisão ao mesmo tempo, você permite que você, através do Smart Display, que nada mais é que um conceito de integração desses processos para que você possa simplificar suas rotinas, torne que você tenha uma campanha que considere todas essas variáveis relevantes, como eu comentei aqui, distribuição entre o topo, meio e o fim, rentabilidade, qual que é o melhor perfil de consumidor para se impactar, e, ao mesmo tempo, torne o seu dia a dia, em termos do time de mídia, o time de marketing, seja da agência, seja do anunciante, muito mais simples, uma vez que eles podem se preocupar com decisões mais estratégicas, como, por exemplo, qual é a comunicação que vai se aplicar, qual que deve ser a potencial promoção que mais vai ter oportunidade de impactar o usuário e ele querer se engajar com essa comunicação, ao tempo que esses todos microprocessos vão continuar sendo feitos de uma forma eficiente, mas pela própria tecnologia. E por último, e não menos importante, o que a gente percebe que também com essa transformação do mercado, a gente espera que tanto nós quanto os demais fornecedores consigam fazer de uma forma cada vez mais eficiente. É humanizar o processo.
Claro, do ponto de vista não do produto, mas no ponto de vista do atendimento. Hoje o que a gente observa é que cada vez mais os times do e-commerce, da agência, dos anunciantes de forma geral, eles precisam de suporte. E eu acho que é muito importante o papel de nós, enquanto empresa de tecnologia, não apenas oferecer um bom produto que traga rentabilidade, que traga escala, mas que também tenha um atendimento humanizado, onde exista o time para que consiga ter esse contato direto no dia a dia, seja para dar orientações, tirar dúvidas, ajudar a entender o momento do e-commerce e ajudar a construir aquilo que deveria ser uma melhor decisão para a utilização do produto no dia a dia, ter um time dedicado aos suportes para fazer as análises, ajudar a fazer o uso dos dados para que tanto, novamente, o time de mídia, das agências, os próprios anunciantes, consigam entender e interpretar bem os dados para tomar as melhores decisões em relação a como distribuir bem o budget, como escolher qual é o melhor bid ali para manter uma boa rentabilidade, mas sem abrir mão de escalar as campanhas. E, por último, o próprio time de suporte para o uso da ferramenta no dia a dia, para garantir que toda aquela experiência que a gente gostaria que os nossos usuários, né, enquanto clientes do e-commerce, consigam ter, a gente espera que também que as pessoas que estão ali dia a dia no e-commerce, à medida que estão com uma série de desafios, uma série de atividades para fazer, possam, sempre que tiver que ter o contato com a ferramenta, tenham a melhor experiência possível em termos de navegação, entendimento dos dados e que consigam, de fato, cumprir todos os seus objetivos. Pessoal, era isso. Queria agradecer novamente pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Caso queiram saber mais sobre esse tipo de tecnologia, fiquem super à vontade de entrar em contato conosco também. Espero que vocês aproveitem o máximo possível do evento. E é isso. Obrigado. Rodrigo, muito obrigada pela sua participação, por dividir com a gente os seus conhecimentos. Foi uma grande honra ter você aqui no nosso evento. Bom dia. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!